Boa tarde, eu sou o professor Esteban, da Universidade Federal do Amazonas, né? Professor na área de letras e também, entre outras coisas, trabalho também com tradução. Hoje é o nosso nono encontro da oficina de tradução literária. Estamos traduzindo um conto do espanhol para o português. A gente tinha parado semana passada, né, aqui em espanhol. Bueno, pues, si no lo has perdido, ¿dónde está? Né? Porque está perguntando para o irmão mais velho, está perguntando para o irmão mais novo sobre o primeiro que chegou sem chapéu, né? E segundo que chegou, não necessariamente essa hora, mas chegou sem inglês, né? É a pessoa que tem que o bispo pediu para receber, acolher, né? Darem uma atenção. O irmão mais novo chega sem chapéu, apesar do sol, né? O sol forte, né? Que estava, e sim o convidado, né? O inglês, né? E aí pergunta, e o irmão mais velho, que é o Salvatore, né? Ele pergunta, bueno, pues, si no lo has perdido, ¿dónde está? Aqui não diz, mas a gente sabe que a literatura, cada vez que tem a separação, la raya, em espanhol, é porque está mudando o discurso direto. Então, no primeiro, a gente já sabe que quem está perguntando é o Salvatore, e quem responde é o Júlio, né? Aí ele insiste, né? Ele gosta de irritar o irmão, né? De novo pergunta, el sombrero ou el inglês? Né? E contestou Júlio, já mais repuesto, porque chegou com o computador, com uma risilla, né? Diminutivo de risa, está também no dicionário. Em português ficou assim, bem, então, se você não perdeu, onde está? O chapéu ou inglês? Respondeu Júlio, mais recuperado, com uma risadinha. Continuando, em espanhol. Salvatore Tomasio se volvió furioso hacia su hermano. Se voltou, virou. Certamente já estava, mas é uma expressão. Assim, ele ficou encarando de frente para o irmão, ficou irritado, né? Aquela risilla de Júlio não la soportava. Aí está traduzindo. Salvatore Tomasio ficou furioso com seu irmão mais novo. Ele não suportava aquela risinha de Júlio, seu irmão pequeno e irmão mais novo, né? Aquela risinha de Júlio não la suportava. Para bromas estava ele, né? Com a noite que havia passado e a mulher echando humo e recordándole cada vez que estaba a solas que muy bien que viniera su hermano, que para eso era su hermano, pero el otro, ¿qué? ¿Tenía ella algo que ver con el obispo? Porque el problema do irmão mais velho é esse, que a mulher dele, ela também não estava muito satisfeita. Então, Salvatore Tomasio virou furiosamente para seu irmão mais novo. Ele não suportava aquela risadinha de Júlio. Ele não estava para brincadeiras. Com a noite que havia passado e a esposa pegando fogo, lembrando-lhe a todo momento, quando estavam a sós, que era ótimo que seu irmão viesse. Afinal, era seu irmão. Mas e o outro? Ela tinha alguma coisa a ver com o bispo? Professor, onde fala pegando fogo, eu sei que está correto, mas como ela está muito brava, não seria, pode ser soltando fumaça pelas ventas? Sim,
também, tanto pegando fogo, quando a opção que você está dando, são expressões, né? Uhum. Porque, na verdade, ninguém pega fogo, né? É uma Isso, expressão, né? sim. Então, como Márcia mora numa região diferente da gente, a gente mora no norte, né? E às vezes as expressões mudam um pouco, né? E a gente tem uma tendência a colocar a que a gente usa mais, né? Então, pegando fogo, acredito eu que no norte a gente, em Manaus, a gente usa, né? Não, para nós também pegar fogo, mas nesse caso ela está muito brava, então está saindo dela, Isso. porque, bom, eu acho que são sinônimos, mas nós também usamos pegar fogo, sim. Para bromas estaba él con la noche que había pasado y la mujer echando humo, ¿eh? Eu procurei no dicionário e falava soltar fumaça pelas ventas. Mas como é uma expressão, a gente pode mudar. E aí, pegando fogo, né? Podia estar fervendo de raiva, também. São essas expressões, porque quando a pessoa fica irritada, né? Sobe a temperatura, né? Por isso que ou fica vermelha, ou fica fervendo, ou fica soltando fumaça, ou pegando fogo, né? Todas relacionadas com calor, porque quando a gente se irrita, a temperatura do corpo, né? O sangue ferve, né? E a esposa pegando fogo, lembrando-lhe a todo momento, quando estavam a sós, olhar o detalhe, né? Ela não faz isso na frente da visita, né? Faz isso com o marido, mas não na frente da visita, né? Lembrando-lhe a todo momento, quando estavam a sós, que era ótimo que seu irmão viesse. Afinal, era seu irmão, mas de outro. Que ótimo, não sei se eu mudaria esse ótimo, porque o que está em espanhol aqui é que muito bem que viniera seu irmão. Então, tanto pode ser que era ótimo que seu irmão viesse ou que estava bem que seu irmão viesse. Afinal, é seu irmão, mas de outro. Ela tinha alguma coisa a ver com o bispo? É uma pergunta, mas é um discurso indireto, né? Então, está dizendo o que a esposa do Salvatore falou, né? E foi uma expressão como interrogativa, né? E tinha ela que ver, que tinha ela algo que ver com o obispo, né? Então, em português ficou bem, mas ela tinha alguma coisa a ver com o bispo, ou tinha ela alguma coisa a ver com o bispo, né? Pode mudar, porque pergunta, né? Pode botar o verbo primeiro, né? É um discurso indireto, mas quase que direto, né? Porque está fazendo uma pergunta, né? E está a interrogativa, né? Não é um narrador descrevendo. E a esposa perguntou ou exclamou, né? Não, ele está fazendo, está botando as palavras da esposa, mas está falando na terceira pessoa, né? Ela tinha alguma coisa que ver com o bispo, se fosse direto, eu tenho algo que ver, né? Tenho eu alguma coisa que ver, o que eu tenho que ver com isso, né? Seria a primeira pessoa, né? E aqui colocar a terceira, né? Então aqui em espanhol também está isso. Tinha ela algo que ver, aqui ela tinha que ver, ou tinha ela que ver, ou tinha ela alguma coisa a ver com o bispo. Então, miró a Julio echándole chispas por los ojos y ya iba a deshacerse en improperios, ¿eh? Cuando notó que la risa le subía incontenible por la garganta. Quem está falando? Olha que interessante aqui, né? Porque aqui está falando, essa pergunta é da esposa, mas aqui não diz nada, mas ele muda, o narrador, né? Aqui muda, tá falando do Salvatore, não está falando da esposa.
miró a Julio echando chispas por los ojos y ya iba a deshacerse en improperios cuando notó que la risa le subía incontenible por la garganta. La verdad ia falar, se irritou inicialmente, se irritou, mas depois já era brincadeira do irmão, né? Ele não estava brincadeira, mas ele estava brincando. Por quê? Porque aqui não diz quem é a pessoa, mas em português, quando a gente traduz, coloca a pessoa, né? Ela, ela tinha alguma coisa a ver com o bispo, e aí muda, né? Ele olhou para Júlio, né? Ou ele olhou para ser irmão, podia falar para ser irmão, né? Mirou para ser irmão, olhou para ser irmão, né? Mas aqui está, não. Mirou a Júlio, echando chispa. O Salvatore, né? Ele olhou para Júlio, faísca nos olhos, ou com faísca nos olhos, né? Que, pronto para soltar uma série de palavrões quando percebeu que a risada subia incontrolavelmente por sua garganta. E, bueno, primeiro, ele olhou para Júlio com faísca nos olhos, com faísca saindo dos olhos. Faíscas saindo dos olhos, né? Sim. Então, pode ser o riso, a risada, né? Ou gargalhada, né? Subir incontrolavelmente. Aqui que eu perguntei, por sua garganta ou pela sua garganta? Pela sua garganta. Creio que fica melhor assim, né? Dúvida. Porque eu acho que a palavra palavrões é muito atual. Palavrões. Sim. Mas não seria melhor deixar insultos? Insultos parece mais da época Em vez de antiga. palavrões, melhor, né? Ele olhou para Júlio com faíscas saindo dos olhos, quando pronto para soltar uma série de insultos, quando percebeu que a risada subia incontrolavelmente pela sua garganta. Intentou, ele, né? O irmão Salvatore, intentou evitarlo y se dio la vuelta para que no se le notara, pero fue inútil. Él intentó evitar, viróse para que no fuese notado, mas foi inútil. Carcajada, né, que em português gargalhada, né? Por isso que a Márcia acredito que deve ter pensado nessa opção de gargalhada em português, né? Que a gargalhada subia pela garganta, pela sua garganta, né? Porque aquí ele fala, la carcajada medio sofocada resonó en las bóvedas de la bodega. Então, a gargalhada meio abafada ressona nas abóboras, abóbadas da adega, né? Porque la bodega, la adega, né? Quando já se lhe saltaban las lágrimas, consiguió recomponer un gesto de falsa severidad y preguntar en tono mesurado. A gargalhada meio abafada ressonou nas abóbadas da adega, quando já se lhe saltavam as lágrimas, ele conseguiu recompor uma expressão de falsa severidade e perguntou com um tom moderado. Sobre o tom moderado, poderia ser um tom controlado? Sim, moderado, controlado, mesurado, de mesura, de medido, né? Ele conseguiu um tom forçado, né? Que é essa ideia de controle, né? Se conteve, né? Se conteve, conseguiu manter o controle, né? Sim, obrigado. Primero el inglés. El ademán amplio y vago de la mano de Julio le indicó que habría complicaciones.
entonces se te ha extraviado. Entonces se te ha extraviado. Está afirmando, ¿no? Entonces se te ha extraviado. El inglés no, el sombrero sí. E continua brincando, né? E, cara, isso é a graça do conto. Dos 6 contos, né? A Jordana, que conhece bem, né? Dos 6 contos que está nesse livro, né? Relatos exemplares. O mais engraçado, ou talvez o único, né? Que tenha mais humor, né? E muito por conta de Júlio, né? E porque os outros são bem mais sérios, né? Falam os temas também são mais sérios, né? Esse aqui é mais solto, é mais literário, né? Trabalha mais o conto enquanto ficção. Em português. Primeiro em inglês. O amplo e vago gesto da mão de Júlio indicou a ele que haveria complicações. Então, você o perdeu. No inglês, o chapéu, sim. E aí eu marquei porque em espanhol está assim, em inglês não, o sombrero sim. Né? Então faz isso, né? Sujeito e negativa, sujeito afirmativo. Né? Então perdeu, extraviou e continua brincando, né? Porque está brincando com o inglês e com o chapéu, né? Então ele fala, em inglês não, o sombrero sim. Aí a tradução, no inglês, o chapéu sim. E aí se perderia, ou a gente coloca no inglês, sim, o chapéu, mas aí fica estranho, né? Eu botou um ponto suspensivo, né? Que é interessante, em inglês não, aí dá mais um tempo. Esse é mais uma interpretação, e eu creio que uma boa interpretação. Quando a gente bota vírgula, é para separar, né? Mas se botar ponto suspensivo, isso pensando, por exemplo, se for na hora de ler, né? Você dá mais tempo. O inglês, não. Mas o chapéu, sim. Você botar no ponto suspensivo, dá mais espaço, né? Um silêncio aí maior, que dá um efeito, né? de mais mistério e de implicância do irmão mais novo com o irmão mais velho. Então, aí, continuamos em espanhol. El bodeguero miró al techo y se armó de paciencia. Respirado fundo, podía ter falado, respiró fundo, se armó de paciencia. El obispo Orsini debía de ser un hombre con un temple fuera de lo común, y Salvatore no pudo callarse. É um comentário, mas esse comentário, apesar que quem está fazendo esse comentário é o narrador, é um comentário, é o narrador fazendo um comentário como se fosse o Salvatore, né? Pensando, né? O bodegueiro, Salvatore, mirou ao techo e se armou de paciência. E aí ele deve ter dito, ele deve ter pensado, né? O obispo Orsini debía de ser un hombre con un temple fuera de lo común. Y Salvatore no pudo callarse. Aí esta segunda parte aí já é o comentário, aí sim, sem dúvida, é o comentário do narrador. Mas percebe, são uma sutileza na escrita que são muito bem escritas, né? Muito bem escritas. Aí é bom traduzir texto bem escrito, né? Em português, o adegueiro, né? Tem um momento lá em cima, lembra que a gente deixou o dono da adega, que é uma opção, né? O adegueiro, o dono da adega. Mas antes, a primeira vez, a gente deixou como adegueiro, né? A primeira vez que apareceu bodegueiro, a gente fez a tradução por adegueiro. E então aqui mantém. O adegueiro olhou para o teto e se encheu de paciência. Se armou de paciência, se encheu de paciência. O bispo Orsini devia ser, em espanhol devia de ser, né, que é provável, né, está pensando, devia de ser, né, em português não temos isso.
Devia ser, tanto aqui, o contexto que diz para a gente se é uma obrigação ou se é uma probabilidade. Aqui é uma probabilidade. Né? Então, o bispo Orsini devia ser, o bispo Orsini devia ser um homem com um temperamento extraordinário, né? Fora de lo comum, fora do comum. Sim, extraordinário também pode ser. E Salvatore não pode se calar. Essa conjunção, o que está marcando aqui é que, como eu disse, isso que o Salvatore está pensando. Esse aqui é o pensamento do Salvatore. Não é não é o que o narrador acha. Não é que o narrador ache que o bispo seja um homem com um temperamento extraordinário. Não, quem acha isso é o personagem, o Salvatore. Mas ele coloca aqui como se fosse o Salvatore, né? E então, essa vírgula, que está em espanhol também, né? Vírgula I, aqui, vírgula E. Salvatore não pode se calar. Isso aí, aqui marca o discurso do narrador. É o narrador que está nos falando. El obispo tiene el cielo ganado contigo. Ya cayó Pero el joven Julio, lejos de achicarse, alzó orgulloso la mandíbula. Em português, o bispo já tem o seu garantido contigo. Contigo, eu com você. Temos que ver como estamos usando lá em cima, se estamos usando você, podría ser con você también. Tá? No entanto, no entanto, o jovem, aqui eu boto comentário do narrador, né? No entanto, o jovem Júlio, longe de se intimidar, ergueu a mandíbula com orgulho. Podia ter sido o rosto, em espanhol. Soy su mejor secretario de cartas latinas. Y perdóneme Dios la inmodestia. Traducido, sou o seu melhor secretário de cartas latinas. Você tem vários. E que Deus me perdoe pela imodéstia. Em espanhol, convencido de que era necessário averiguar el paradero del huésped, Salvatore volvió a la carga. Dime al menos dónde lo viste por última vez. Aqui só falta torturar o irmão não fala, né? E de propósito. Está claro que o irmão está achando graça e está com a história do chapéu e do inglês, convencido que era necessário descobrir o paradeiro do hóspede. Salvatore insistiu novamente. Salvatore arremetió mais uma vez. Mais uma vez. Salvatore arremeteu mais uma vez. Diga-me, pelo menos, onde o viu pela última vez. Está irritando, irmão. ¿Dónde me imagino que debe de estar ahora? Contestó sin alertarse el joven, mientras miraba a su hermano mayor con ojos dulces. O outro está soltando faísca pelos olhos e ele está olhando para o irmão com olhos dulces, né? De irmão mais novo mesmo, né? Irmão que está brincando, né? Está brincando com ele, né? Ele sumiu, perdeu. Não, ele está falando, não perdeu, né? Perdeu o chapéu, né? Mas ele está falando, né? Desde o início, perdeu o chapéu. Não. Deixou num lugar que não deve ter saído nada. Ele deixou lá porque quis ficar lá. Né? Então, não está perdido. O Salvatore que acha que está perdido, mas não está perdido. Tá? Ficou lá porque quis ficar. Né? Diga-me, pelo menos, onde o viu pela última vez. Onde imagino que eles deva de estar agora, respondeu o jovem sem se alterar, enquanto olhava para seu irmão mais velho com olhos doces. Ou com um olhar doce, pode ser também, né? E professor, pode ser a palavra meigo com olhar meigo? Sim,
enquanto olhava para seu irmão mais velho com um olhar meigo, né? Bem, creio que pela hora a gente pode botar a data de hoje, Dia dos Namorados. Vamos parar por aqui e comemorar o Dia dos Namorados. Aí eu marco com verde, eu sempre uso a mesma cor, né? Para marcar. Então, paramos aí. Últimos comentários. Alguém quer falar? Sí, profesor. O senhor enviou um e-mail com o vídeo contando a história do Papa Gregório. Sim. Eu achei muito interessante, mas chama a minha atenção que a escritora, ela colocou a metade da expressão, porque ela fala, non angli, sed angelis si Christiane. Isso. Então, depois, quando se publica, por exemplo, a tradução, vocês explicam essa parte de onde saiu a expressão? Dá para explicar, porque é muito interessante a origem da expressão. Sim, quando a gente trabalha assim, em termos acadêmicos, né, com tradução comentada, né, a gente comenta esse tipo de coisa, né? Que acontece? Isso se atribui a São Gregório, que foi o Papa Gregório Magno, que a gente chama, em português chama Gregório Magno, né? Gregório o Grande. Então, agora, o São Gregório se atribui a ele, né? Isso aí foi na Idade Média, né? Dizem que foi ele que viu, né? Aí tá a história contada em português, né? O bom que esse vídeo tá em português e eu não achei outra, foi a melhor que achei. No Angli sed Angeli. Mas, e aí, claro, se a gente vai fazer o comentário, vem o que está aqui, um estudioso da obra do inglês, não sei como chamar aqui no conto, né? Bota uma sentença dele, né? Que está aqui em inglês, o Google traduziu, né? Shakespeare era católico e sua fé católica é a chave para entender sua vida e sua obra. Aqui está dando a dica, né? Então aqui está no título faltou católico, né? Isso, si Cristiane, como porque esse si cristiano também pode ser entendido, traduzido como se convertem para o cristianismo. Isso, se eles se convertem, então, eles viram anjos. Eles viram anjos. Né? São ingleses que estão sendo vendidos aí como escravos, né? Era uma praça lá que vendia eles como escravos, né? E aí não, mas se eles se convertem, serão anjos, né? Como mudar as coisas. E acho que no primeiro encontro a gente comentou isso. Esse é dedicado para Andrea. Esse aqui é um autor italiano, assim como esses contos, né, que a partir de fatos históricos ele inventa, né? Andrea Camilleri também fazia a mesma coisa. Então, aí já está dando o recado que ela está fazendo a partir de fatos possíveis, né? Talvez ele acredite que o inglês foi mesmo para a Itália, pode ser, né? Mas deixa a dica aqui, né, que talvez seja isso. E também cita um estudioso da obra. Apesar desse ponto aqui ser bem lúdico, né, tem um fundo que, de fato, são coisas que se comentam, não só que se comenta, que se estão investigando, né? São possibilidades aí interessantes. Tá bom? Agradeço a participação de vocês, né, que tenham acompanhado. Muito obrigado. Tchau, tchau.